palavra se renova todos os dias. Todos os dias ela se renova. E cada dia que nós recebemos a Tua palavra, Senhor, e somos impactados por ela, alguma coisa muda em nós. É isso que deve acontecer. É para isso que nós oramos agora. Que mude, Senhor, que mude em nós, porque a Tua palavra tem que trazer mudança de rota, a Tua palavra tem que trazer. Então, Espírito Santo, que isso seja verdade nessa noite para todos nós, que a Tua palavra possa trazer mudança de rota. Espírito Santo, usa-me e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu acho que agora ficou muito alto aqui, que está fazendo um eco. Acho que dá uma olhada aqui. Glória a Deus. Queridos, nós estamos lendo o livro de Reis, estamos lendo os livros históricos. E então, estava lendo essa noite sobre os livros históricos. Então, nós vamos pregar sobre essa palavra. Os livros históricos registram um período do povo de Israel. Vem registrando desde quando estavam os juízes, os profetas, depois os reis, e ele mostra uma decadência do povo de Deus. O reino é dividido, se divide em Israel e Judá, guerras e mais guerras, perseguições, até que o povo de Deus foi levado em cativeiro, por causa da sua decadência espiritual. Então, muitas vezes, outro dia eu estava falando com alguém e a pessoa falou assim para mim, eu não me lembro nem qual que é o assunto. Mas imagina, Deus não permite que aconteça nada de mal. Não, eu falei, vai lá ler a Bíblia. Você está lendo que parte da Bíblia? Quando você lê os livros históricos, você vê Deus falando, eu vou pôr você no estreito, porque você me desobedeceu. E as consequências, as consequências do pecado levam a coisas horríveis, e o povo foi levado cativo, e ficou no cativeiro, foi levado como escravo por causa do pecado, por causa da decadência. Então, essa trajetória toda está nos livros históricos, mas também nos livros históricos tem muitas batalhas que o povo de Deus venceu, porque Deus esteve com eles. E nos livros históricos tem muitos milagres. E essa semana nós estamos lendo essa parte dos milagres. Lemos sobre Elias e lemos sobre Eliseu. E nós vamos falar agora sobre Eliseu, esse grande homem que foi Eliseu. Fale assim para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim: vivendo o sobrenatural como se fosse natural. Já faz algum tempo que Deus nos deu essa palavra profética. Quando nós oramos pelo país, oramos pela igreja, nós declaramos isso, que esta igreja, que as nossas crianças, que os nossos juniores, os nossos jovens vão viver o sobrenatural como se fosse natural. Recebemos essa palavra da pastora Marisa em 2020, deve ter sido isso, 2019, não me lembro mais. E eu tomei posse, ela orou pelas nossas crianças e falou exatamente isso, que eles vivam o sobrenatural como se fosse natural. Aquilo entrou no meu coração, falei, então essa palavra é nossa, tomei-a para nós, amém? E essa palavra se tornou a palavra deste lugar, nós cremos nisso, que viveremos. E enquanto eu estava lendo ontem essa passagem de Eliseu, me veio essa percepção de que homem era Eliseu. Este homem que vive o sobrenatural como se fosse uma coisa muito natural. Então nós vamos ler 2 Reis 2, versículo 9 e versículo 10. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite e você possa se situar que tipo de homem era Eliseu. Esse homem que vivia o sobrenatural como se fosse uma coisa muito natural. 2 Reis 2, 9 e 10. Fala assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará.
E se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que Eliseu grudou em Elias, não saiu de perto dele, porque ele tinha uma promessa e resolveu que ia lutar pela sua promessa. Bem, a gente vendo Eliseu aqui, a gente já sabe que Eliseu era essa pessoa diferenciada. Ele já era diferenciado. E depois de receber a porção dobrada de Elias, se tornou então mais forte, mais poderoso como profeta. E quando eu decido viver, nós vamos falar aqui um pouquinho de Eliseu, vamos falar dos seus milagres, né? Quando eu decido viver o sobrenatural como se fosse natural, eu quero que você entenda, as pessoas ao meu redor vão ser afetadas. Se eu decidir viver o sobrenatural como natural, eu mudo a geografia do lugar onde eu estou. Não só eu vivo o sobrenatural, mas as pessoas ao meu redor também. E Eliseu foi essa pessoa. Ele decidiu viver o sobrenatural como se fosse natural. E nós vamos falar de alguns milagres aqui. Você vai ver ele mudando vidas, mudando cidades, porque ele decidiu ser essa pessoa. Então nós vamos pensar por que Eliseu foi tão abençoado, porque Eliseu se posicionou dessa maneira e recebeu tanto poder, tanta unção do Senhor. Amém? Então todas as pessoas ao meu redor são abençoadas quando eu me posiciono. Posicionamento é uma coisa que nós estamos ouvindo muito esses dias, né? Eu sou do lado, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do bem, eu sou do mal, eu sou de tal religião, eu sou da outra. E as pessoas estão se posicionando. E eu vou dizer para você que melhor é o posicionamento, tá bom? Melhor é se posicionar do que ficar em cima do muro. Melhor é ser alguém que decide e diga o que é, do que ser alguém que se esconda. Porque eu vou dizer que quem se esconde pode ser chamado de frouxo. É isso aí que é. Então, quando você se decide, você se posiciona, você já se torna mais forte. Não importa o lado que você vai tomar. Nós estamos falando aqui dessa situação que estamos vivendo, mas melhor que você se posicione sempre, porque você sempre vai ficar mais forte quando for uma pessoa posicionada. Se você for uma pessoa em cima do muro para tudo, uma hora você cai. E vai saber para que lado que você vai cair, porque você está sempre em cima do muro. Diante do que nós estamos vivendo, a igreja tem se posicionado, você deve se posicionar, nós devemos ser homens e mulheres posicionados. E os profetas nessa época eram homens posicionados. Elias, você viu as perseguições que Elias viveu, e Eliseu não foi diferente. E Eliseu era posicionado, e a sua palavra era dura quando deveria ser dura, porque eles tinham uma posição, eles eram profetas do Senhor e decidiram viver o sobrenatural. A Bíblia diz que Elias retrata na palavra de Deus 7 milagres que aconteceram através do profeta Elias. E Eliseu, 14 milagres aconteceram, estão registrados na Bíblia. Então por isso se cumpre essa palavra de que ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Amém? E então nós vamos falar alguns milagres aqui para você entender o que era esse posicionamento de viver o sobrenatural do que o natural. Então, o primeiro milagre, quando Elias foi recebido no céu, né, no redemoinho, uma carruagem de fogo levou ele, a capa de Elias caiu e Eliseu entendeu, é aqui que está essa unção, porção dobrada. Na ida, eles tinham atravessado o Jordão. Elias tinha aberto o Jordão e eles tinham atravessado em seco o rio Jordão. Na volta, Eliseu estava sozinho. Elias tinha sido já levado, arrebatado. O que fez Eliseu? Pegou a capa que ele tinha recebido e colocou no rio, feriu o rio. E então o rio se abriu e ele passou em seco. E do outro lado estavam mais 50 profetas esperando ver o que acontecia. Naquele momento eles perceberam: repousa sobre Eliseu o mesmo Espírito que repousava sobre Elias. Amém? Agora fala para mim, se você tiver que atravessar um rio, qual é o natural que você vai fazer, meu irmão? Quem sabe nadar aí vai tentar arriscar nadar. E olha que só os bons vão fazer isso. Do contrário, você vai pegar o quê? Um barco, um caiaque, alguma coisa, uma balsa, seja lá o que for. Isso é o natural, não é? Não é o natural fazer isso? Você pensaria de pegar uma capa e estender no rio
e abrir o rio? Então nós já vemos que Eliseu pensava diferente. Os milagres, o sobrenatural era natural para ele. Ele não pensou duas vezes. Elias bateu a capa no rio e o rio abriu. Eu vou fazer o mesmo, vou nem me molhar. Bateu a capa ali no rio e o rio se abriu. Vivendo o sobrenatural como se fosse uma coisa natural, como se isso fosse uma coisa natural. Tudo bem que se você está acompanhando a leitura da Bíblia, você vai ver que várias vezes o Rio Jordão foi aberto para que o povo passasse a seco, porque esse é o Deus que faz o sobrenatural acontecer, amém? Ele abre o caminho no meio do mar. Isso está em 2 Reis 2,14. Então, outra coisa, 2 Reis 2, 22, 23, eles estavam numa cidade, Jericó, uma cidade boa, só que naquela cidade tinha uma fonte de água que não era sã, ela fazia mal. Tem algumas passagens, uma outra passagem da Bíblia que fala que ela era responsável pelas mulheres até terem abortos, os filhos não nasciam. Então havia morte naquela fonte de água. A cidade era boa, mas a terra era improdutiva porque a água era ruim. E aí os profetas passaram ali com Eliseu e contaram para ele: a cidade é boa, Eliseu, mas olha, essa água aqui é ruim, a cidade não produz nada, as pessoas morrem, né? E aí eu quero chamar a sua atenção. Qual seria o natural? Quantos anos será que fazia que aquela água estava ruim? A Bíblia não diz. Mas a cidade não progredia, não prosperava porque aquela água era ruim. O natural era falar assim: olha, eu e você, nossa, que coisa, que ruim, que pena, vamos embora então procurar outra cidade. O natural, eu quero que você se atente a esses posicionamentos. O natural é fazer isso. Já está aí assim, já está lá faz tempo. Quanto tempo que essa pessoa tem enfermidade? Quanto tempo que essa pessoa tem problema? Quanto tempo que a vida dela está uma desgraça? Já está aí faz tanto tempo. Quanto tempo que está na miséria? Já está aí acontecendo faz tanto tempo. E aí você fala assim: ah, deixa para lá. Faz tanto tempo que minha vida está ruim, deixa para lá. Improdutiva, morta, deixa para lá. Mas Eliseu não pensava igual eu e você. Eliseu vivia o sobrenatural como se fosse natural. Ele pegou e sarou aquelas águas. Você lê em 2 Reis 2, 22, 23. Ele podia só ter ido embora e deixado aquilo daquele jeito. Então eu quero que você entenda: a geografia daquele lugar foi transformado. Porque naquele momento ninguém morava ali, porque a água era improdutiva, causava morte. Mas porque alguém se posicionou para viver o sobrenatural como se fosse uma coisa natural, aquele lugar se tornou um lugar fértil, se tornou um lugar sarado. Porque Eliseu, tá bom aí, eu agora não vou lembrar o que ele jogou na água. Sal, tá lá o versículo. Ele jogou sal, deitou sal na água. E todas a gente não vai falar sobre isso, mas todos os milagres de Eliseu, ele sempre colocava alguma coisa que tinha um significado, né? E depois, se você quiser estudar, você vai estudar sobre isso. Jogou sal e sarou. A pergunta é: será que nós não estamos posicionados nessa vida tão natural que não conseguimos pensar no sobrenatural e enxergar o sobrenatural? Eliseu tinha essa visão. Não vou sair daqui e deixar isso aqui assim. Que tal você sair daqui determinado hoje que a sua vida não vai ser mais a mesma? Que tal você sair daqui determinado que a vida da sua família não vai ser mais a mesma? A vida daquele seu amigo que está uma desgraça há tanto tempo, você fala: não, eu vou me posicionar diante dele. Às vezes a gente fala assim: eu gosto tanto dele, eu amo tanto aquela pessoa, que é melhor eu ficar quieto para não perder a amizade. Mas não é melhor ele ir para o céu, mesmo que você perca a amizade? Mesmo que hoje ele fale: não quero mais falar com você, mas você pôs uma semente no coração dele, e lá na frente, e eu te garanto que ele volta, lá na frente ele vai se lembrar do que você falou para ele. Não é melhor se posicionar? Não é melhor ter a posição como nós estamos tendo a posição que somos contra o aborto? Nós somos contra o aborto, e ponto final. E se tem algum crente que pensa que isso é certo, vou dizer para você que não conhece a Bíblia:
e não conhece Deus, porque se o Espírito Santo morasse dentro de você, você não podia ser a favor disso. Posicionamento, para quê? Para ajudar uma pessoa, ajudar alguém que pode estar sendo levada pelas circunstâncias há muitos anos, mas isso aí só enxerga quem vê o sobrenatural como se fosse natural. Eliseu mudou a situação daquela cidade toda, porque ele viveu o sobrenatural. Mais um milagre, a multiplicação do azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Você conhece essa passagem? 2 Reis 4, 6 e 7. O natural, queridos, vamos lá, ela vai lá e fala assim: Eliseu, meu marido servia, ele é profeta, agora ele morreu, os meus filhos estão sendo levados como escravos, eu não tenho como pagar a dívida, O natural era a gente pegar, criar uma vaquinha na internet, uma vaquinha online, juntar o dinheiro e pagar a dívida da mulher. Não era isso. O pensamento natural não era: vamos resolver essa situação de alguma maneira? Vamos juntar todo mundo aí. Olha, ele é nosso amigo. A gente pode ajudar ele. A gente pode ajudar ele com dinheiro, com cesta básica. Vamos ajudar, vamos tirar. Não. Eliseu se movia no sobrenatural. E da boca dele só saía palavra profética e milagre através da vida dele. Posicionamentos de milagre. Posicionamento em busca de milagre. É isso que o Senhor está esperando, que eu e você possamos enxergar o sobrenatural como se fosse natural. Não, ele falou assim: vai lá, pega as vasilhas, quantas você puder, muitas, e vai, deita, abre, fecha a porta na sua casa, você e seu filho deitam azeite nas vasilhas e vai. E a multiplicação do azeite aconteceu a ponto de ela poder vender aquilo, pagar a dívida e viver do restante. Era muito que se multiplicou, porque o profeta creu no sobrenatural e fez uma coisa que tão simples: declarou uma palavra profética e mudou a história daquela mulher, a vida dos seus filhos. Ela tinha uma vida de miséria, ela viveria como escrava, os filhos escravos, uma vida miserável, mas porque um homem de Deus se posicionou para viver o sobrenatural, essa mulher, essa família foi abençoada. A palavra do Senhor para nós é: se posicione para viver o sobrenatural como se fosse natural, porque tem gente que está precisando do seu posicionamento, do meu posicionamento. Uma mudança na vida das pessoas que estão ao nosso redor vai acontecer quando nós nos posicionarmos como o profeta Eliseu. Depois, em 2 Reis 4, 19 e 35, ele ressuscitou o filho da Sunamita. Todas essas passagens aqui são conhecidas. Se você leu a Bíblia esses dias, você leu elas. A Sunamita, o seu filho morreu, ela foi em busca do profeta. Ele já era um presente de Deus para a sua vida. E aquele momento que ele morreu, ela foi em busca do profeta. O profeta orou para que eu tivesse um filho, o profeta vai orar. Qual era o natural? Era preparar um velório. O natural era pensar: filha, Deus levou. Está morto. Acabou. Não tem mais jeito. Seu casamento morreu. Seu filho está perdido de vez. Seus sonhos não existem mais, foram sepultados. O seu ministério acabou. Por que está morto? E que no seu pensamento natural você só precisa terminar de enterrar. Agora, para o profeta, não. O profeta ia até as últimas consequências. O natural seria terminar de enterrar, mas não, ele foi lá, orou e o menino foi ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Isso é o sobrenatural. Glória a Deus. Em 2 Reis 4:41, ele tirou a morte da panela. Estava numa sequidão doida, o povo sem comer, estava muita pobreza, muita falta de comida. Foram fazer uma sopa, alguém pegou alguma coisa que não devia, fizeram a sopa e tinha gritado: tem morte na panela. Foi farinha, né, bispo? Foi farinha.
Farinha que jogou na panela. Mas presta atenção, qual que era a sua reação natural? O que você faria com essa panela? Fala a verdade. Jogava na hora, mas você não pensava duas vezes. Ia ficar todo mundo morrendo de fome de novo, mas ninguém ia pôr a mão naquilo lá, ninguém ia comer. Esse é o nosso pensamento natural. A gente ia jogar aquela comida fora. E assim nós vivemos. As coisas estão ruins, as coisas estão estragando, a gente não conserta mais nada, a gente não tenta ver se tem solução, a gente só vai lá e só joga fora. E vai jogando fora. E vai jogando as bênçãos que Deus deu pra gente fora, porque a gente está achando que está complicado demais. Mas o profeta Eliseu era um homem que vivia no sobrenatural. Já resolveu, traz farinha, joga aí, já vai ficar bom. Engrossou a sopa ainda. A sopa devia estar muito rala, ele ainda foi lá, jogou farinha, a sopa ficou melhor do que estava antes. Virou um pirão, acabou a morte na panela. Por que eu estou querendo dizer? Uma coisa natural era comida. Nós estamos falando de coisas, tem algumas coisas extraordinárias aqui dos milagres. Mas isso é uma coisa normal. Deu um negócio errado, foi uma comida que deu errado. Ia matar as pessoas, ia fazer mal para elas. Ele foi lá, não, nós estamos com fome. Eu estou pensando na cara de Eliseu, não, eu estou com fome. Eu fico só pensando ele olhando assim, não, eu estou com fome, quero comer. Dá farinha aí, vamos jogar aqui, já vai ficar tudo bem. Pensei, ele cheirou aquela comida e falou, jogar fora o quê? Vamos resolver isso agora. Vivendo o sobrenatural, como se fosse natural, e todo mundo foi alimentado. Logo depois, ainda nesse tempo de fome, eles receberam 20 pães. E 20 pães, isso aqui é 2 Reis 4, 42 a 44, para alimentar 100 homens. Aí o profeta estava com ele e falou assim, Eliseu, só tem 20. Ele, pode mandar, vamos todo mundo comer aqui. Eu acho que ele gostava de comida. Acho que ele tinha fome, igual eu e você. Uma coisa natural, ele podia falar assim, dá para os mais fraquinhos, ou dá para os mais idosos, ou vamos alimentar só uma parte, amanhã vai ter mais, vai vir provisão, vamos. Não, ele falou assim, não, este pão vai dar para todo mundo. E aqueles 20 pães alimentaram 100 homens. Coisas naturais, mas que, coisas do nosso dia a dia, que tinham ações sobrenaturais de um homem que decidiu viver o sobrenatural como se fosse natural. Ele resolvia as coisas com o sobrenatural, não com os pensamentos naturais. Quando ele curou Naamã, que você também conhece a passagem, 2 Reis 5,14. Quando ele curou Naamã de lepra, Naamã era um comandante do exército da Síria, inimigo deles. Naqueles dias não estavam de inimigo, estavam mais ou menos de bem. Mas depois você vai ver, um pouco antes eles estavam sendo invadidos. Depois, logo em seguida, tiveram uma guerra novamente. Qual era o natural? Ele chegou lá com a cartinha do rei, dizendo, curem Naamã. Qual era o natural? Ele falou assim, vai lá procurar seu Deus. Sai daqui, você é meu inimigo. Morra de lepra. Isso era o pensamento natural de um homem e mulher como eu e como você, que pensamos em vingança, que não temos misericórdia, que não entendemos que o amor de Deus foi estendido a todos, e que quando nós somos servos de Deus, nós estendemos o amor de Deus a todos. O natural seria ele falar assim, vai embora, Naamã, vai procurar o seu Deus lá. Mas não, Deus foi misericordioso. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, meio contrariado, mas saiu de lá curado, e mais do que curado, ele saiu de lá servindo a Deus, porque ele entendeu que Deus, o Deus de Eliseu era o verdadeiro Deus, o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ele não só recebeu cura no seu corpo, mas também ele foi salvo, recebeu cura na sua alma. Logo em seguida, em 2 Reis 6, versículos 6 e 7, eles estão fazendo uma construção. Você também já ouviu essa passagem? E aí o ferro do machado caiu no rio. O homem gritou, ai meu Deus, é emprestado. Acho tão engraçado essa passagem, porque ele só lembrou, ai meu Deus, é emprestado. Agora, dancei. Qual seria o natural? E agora? Vamos procurar, vamos comprar outro, vamos devolver para o cara o emprestado. Quem ia pensar de orar para o ferro flutuar, irmãos? Pensa comigo. É só alguém que consegue enxergar o sobrenatural o tempo inteiro. Não, caiu aí, onde caiu?
jogou lá um graveto e eu fico pensando, aquele ferro flutuando, ele vai lá, pega lá o ferro. Isso, tá tudo certo agora. Nós estamos vendo coisas do dia a dia de Eliseu, porque a vida dele era uma vida normal, igual a minha, igual a sua, mas ele decidiu que tudo na vida dele podia ser vivido como sobrenatural. Talvez você já perdeu a oportunidade de ver a comida multiplicando na sua casa, porque você não pensou em multiplicar. Você não pensou em orar para Deus multiplicar. Você tinha um telefone, ligou para alguém. Situações que você tenha passado e que então tá confuso. O bispo sempre conta essa história aqui, que quando a minha filha Gabriela era pequenininha, um dia a gente estava sem carro, farmácia fechada, ela estava com febre e não tinha como a gente levar ela no médico nem na farmácia. O que a gente fez? Orou. A gente podia já ter pensado em orar antes. Ao contrário, primeiro Eliseu pensava no sobrenatural, e se esgotasse o sobrenatural, e se não desse certo, ele ia pensar no natural. Mas o Deus que nós servimos, quando nós decidimos viver o sobrenatural, Ele sempre vai na nossa frente. Aleluia! Glória a Deus. 2 Reis 6:20. Os homens vieram matar, os filhos vieram matar, acho que os arameus vieram matar Eliseu. Ele orou, ficaram cegos, ele levou eles para outro caminho, levou até Samaria, mandou abrir os olhos dele de novo. Quando eles viram, eles estavam cercados pelo inimigo, teoricamente, né? O natural, o que era? Eliseu falar assim: rei, mate todos eles agora. Eles vieram me matar, mate todos eles, são nossos inimigos. Mas não, irmão, estou falando que o homem não pensava igual a gente. O que ele fez? O rei, o que eu faço, profeta? Ele, vamos dar de comida para eles, vamos fazer um banquete e vamos comer junto? Com os inimigos, com os homens que queriam matar ele, ele sentou na mesa para comer junto. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sobrenatural. Com os seus inimigos. E a Bíblia diz que durante algum tempo, enquanto aqueles homens estavam vivos e serviam ao rei, eles não invadiram mais Israel, porque acho que eles pensaram: esse povo, que povo é esse, que ao invés de matar a gente, deu de comer? Ao invés de querer nosso mal, nos abençoou? Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse é o amor de Deus, e esses são os cristãos, assim que devem ser os cristãos. Nós estamos vivendo esses últimos dias aí, que nós estamos falando, eu e o bispo, uma guerra na internet, né? Uma guerra de pensamentos políticos. Mas não leve isso ao pé da letra, amém, irmão? Não leve isso ao pé da letra. Não deteste as pessoas. Não fica com raiva das pessoas. A nossa luta é espiritual. Não são contra as pessoas, é espiritual. Nós devemos olhar assim. Ele simplesmente alimentou os seus próprios inimigos, lhes deu de comer. Este homem não pensava igual eu e você. Ele estava no nível além, vivendo o sobrenatural. Eliseu viveu em uma perspectiva de vida sobrenatural. Então os seus valores eram diferentes dos das outras pessoas, e por isso ele pôde viver o sobrenatural de Deus. Ele tinha valores diferentes. E se você, eu quero ler com você aqui em 2 Reis 19:21, o chamado de Eliseu, para você entender o que é que eu e você temos que fazer para começar a viver uma vida verdadeiramente sobrenatural. 1 Reis, não, 1 Reis, né? 1 Reis, desculpa. 1 Reis 19:21, o chamado de Eliseu. Voltou, pois, ele de o seguir e tomou a junta de bois. 19, do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu?
Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e os servia. Presta atenção, esse foi o chamado de Eliseu. Eliseu era filho de um homem rico, proprietário de muitas terras. Ele não era qualquer pessoa. Mas quando ele foi chamado, ele decidiu cortar os laços com a vida que ele tinha antes, para viver plenamente o chamado de Deus. É impossível que eu e você vivamos o sobrenatural de Deus, se nós não temos esse vínculo com o nosso chamado. É impossível viver o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, se nós não entendemos o que é ser chamado dessa maneira, como entrega completa. Eliseu matou os bois, queimou a madeira, fez um churrasco com tudo que representava a sua vida passada. Eu quero dizer para você, queridos, que hoje nós vivemos essa incógnita de cristãos no Brasil, que metade deles continua tendo a mesma vida e se dizendo cristão. Mas a palavra agora é para mim e para você. O que está te ligando à sua vida passada? A vida antes de Jesus? Quais são as carroças e os bois que você tem que queimar hoje, para poder viver o sobrenatural de Deus? Quais são? Porque esse é o chamado do Senhor para nós. Eliseu abandonou a vida passada. Ele era rico e abandonou tudo. Decidiu fazer uma entrega completa. Ele não queria deixar nada que pudesse fazer ele pensar em voltar. Porque o dia ruim veio, o dia da fome veio, o dia da perseguição dos reis veio, tanta coisa aconteceu com ele. Ele, mas eu tenho lá juntas de boi, vou voltar a arar a terra, vai dar tudo certo. Não, ele queimou tudo, ele pensou, não volta, não tem volta. Mas muitos de nós estamos aceitando Jesus e todo dia voltamos na vida errada. E todo dia continuamos fazendo aquilo que fazíamos antes. Não dá para viver o sobrenatural se a gente não fizer uma entrega completa e viver o chamado de Deus por completo. Muitos de nós não temos então vivido esse sobrenatural porque a gente está abdicando desse chamado por causa das coisas que nós temos recebido nessa vida. Passamos uma vida comendo, bebendo, vestindo, casando, comprando, só vivendo. Quando nós somos chamados para servir a Deus, quando fomos chamados para anunciar o Evangelho de Deus, quando fomos chamados para nos posicionar como cristãos, e se precisar sofrer por isso, vamos sofrer por isso. Para isso fomos chamados. Mas não, a gente só trabalha, e não consegue servir a Deus, não consegue vir à igreja. Tudo fica pesado. Vocês sabem que a pastora Nurdinha, que deve estar nos assistindo, está doente, está acamada. E eu e você sabemos o quanto é difícil para ela ficar dentro de casa. E eu sei que ela pegou as discípulas dela ontem, deu uma bronca em todo mundo e falou assim, presta atenção, se a sua dor for maior que a minha, você fica na sua casa. Eu te garanto que a sua dor não é maior que a dela. E ela falou assim, você tem coragem de ficar em casa? Olha porque eu estou em casa. Olha a minha dor e veja se você tem uma dor maior que a minha. Então, cristãos que estão abandonando a vida de servir ao Senhor porque estão cansados. Tudo cansa, tudo difícil. Não tem tempo para nada. Não dá para viver o sobrenatural e viver os milagres que Eliseu viveu se você não entender que você precisa abdicar das coisas dessa terra para viver o chamado de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Para isso nós nascemos. Amém? Servir a Deus, anunciar o Evangelho, se posicionar como igreja, assumir o nosso papel, são as coisas deixadas de lado. Infelizmente, a prosperidade dessa vida nos está colocando longe do chamado. Porque nós temos tanto, nós nos afastamos do chamado. Eliseu foi essa pessoa que fez a entrega completa. Eliseu serviu a Elias. Essas passagens são muito rápidas, mas eu fui dar uma olhada. Mais ou menos 8 anos Eliseu serviu Elias.
Por volta de 8 anos, Eliseu caminhou junto com Elias, servindo Elias. Agora tem gente que não consegue ficar 1 ano na igreja, já troca de igreja. Não consegue ficar 6 meses numa célula, que já quer trocar da célula. Não consegue ficar 1 mês sendo discipulado, que já quer trocar de discipulador. Eliseu ficou 8 anos aprendendo e sendo moldado por Elias, para poder ter o privilégio de receber a porção dobrada de Elias. Agora tem gente querendo viver o privilégio de porção e de unção, sem fazer nenhum sacrifício, sem mudar o caráter, sem ter uma vida transformada e vivendo ainda na vida de pecado. Não dá para ter uma vida de sobrenatural se você pensa assim. Troca, não aguenta o discipulador porque não aguenta ser confrontado, tem caráter para ser transformado e não aguenta ser transformado, não quer ser transformado, quer continuar levando a mesma vida enrolada no passado, no pecado, ao invés de servir a Jesus como deveria servir a Jesus. Essa igreja que vai viver o avivamento é uma igreja transformada, aleluia, pelo Espírito Santo, amém? É essa igreja. Então eu e você precisamos nos preparar para isso. O que a gente tem visto não é isso. O que a gente tem visto é uma igreja muito bagunçada. É uma igreja que incorporou o pecado e trouxe ele e está querendo fazer, instalar e legalizar a iniquidade. Mas essa igreja vai acabar porque Deus vai intervir. Amém? Porque essa igreja não dá para viver o avivamento. Então, os cristãos vão ter que se posicionar, e até o joio vai ter que se posicionar que é joio. Esse é o final dos tempos, porque a igreja precisa viver o avivamento. Agora a palavra para mim e para você é: seja fiel, sirva ao Senhor, receba o confronto, receba a palavra e tenha o seu caráter transformado naquilo que o Senhor planejou que você deveria ser. É isso que o Senhor espera que você faça. Eliseu em nenhum momento deixou que as riquezas roubassem o seu coração. Quando Naamã resolveu oferecer presentes a Eliseu, e ele poderia ter recebido, ele tinha muitos presentes, Eliseu falou assim: não, pode levar tudo que é seu aí, não quero não. E você sabe na passagem que Geazi, o servo de Eliseu, foi lá, correu e pegou uns presentes, né? Cresceu os olhos dele, chegou lá cheio de coisas. Eliseu: de onde você estava, Geazi? Ele: não estava em lugar nenhum. Ele: você acha que eu não vi você onde você estava? Por causa da sua ganância, você agora vai ser o leproso. E a lepra de Naamã passou para o servo de Eliseu por causa da ganância, da riqueza. Precisamos vasculhar o nosso coração todos os dias e ver se as riquezas deste mundo não estão corrompendo o nosso coração. Então, primeiro, para ver o sobrenatural, você tem que fazer entrega, o seu chamado tem que ser completo. Você tem que ser fiel, servir ao Senhor fielmente, onde você está sendo plantado. Você deve sondar o seu coração todos os dias, para que não se perca pelas riquezas desse mundo, para não se perder nas riquezas deste mundo. Esses dias eu estava lendo e comentando com o Everson sobre Salomão, e fiquei pensando como o homem mais sábio do mundo se perdeu. Eu fiquei: mas como que pode? Como alguém que Deus visitou e deu sabedoria se perdeu no final da sua vida? E aí nós comentávamos: era tanta paz, tanta prosperidade, que ele parou de sondar o coração dele. E ele tinha um pecado, ele tinha o problema da imoralidade. Salomão teve 1000 mulheres, e as mulheres perverteram o coração de Salomão. Elas eram mulheres de outras terras e trouxeram seus deuses, e no final da vida Salomão estava servindo os deuses das suas mulheres. E não eram poucas, né? Eram muitas, 700 princesas e 300 concubinas. Ou seja, ele estava reinando com tanta paz e prosperidade que não percebeu o pecado dentro do coração dele, e ele foi se perdendo, até que no final da sua vida não estava mais servindo a Deus. Então, querido, fala para o seu irmão aí: de vez em quando Deus aperta a gente. Porque senão, irmão, fala bem, porque senão, irmão, olha, o nosso coração é terrível.
Nosso coração é terrível. O coração do homem e da mulher é terrível. Porque você olha para Salomão e fala assim: que terrível. Eu nunca. Não fala isso, tá bom, irmão? Eu nunca. Você olha para Adão e Eva e fala assim: como que Adão e Eva fizeram isso, né? Mas esse é o coração do homem, enganoso, o meu e o seu. Por isso nós temos que esquadrinhar o nosso coração o tempo todo. Eliseu foi essa pessoa. Ele morreu com cerca de 80 anos. Tinha um ministério muito frutífero. Eliseu criou uma escola de profetas junto com Elias. E naquela época isso foi muito importante, porque o povo de Deus estava perdido. E aqueles homens eram a única palavra que tinha naquela época para converter o coração deles. E o último milagre que Eliseu realizou foi depois de morto. Fala para o seu irmão: meu Deus do céu, como assim depois de morto? Já ia alguém canonizar Eliseu aqui. Já estava até pensando nisso. 2 Reis 13, 21 fala assim: que depois de morto, um homem foi jogado na cova de Eliseu, e quando ele tocou os ossos de Eliseu, este homem ressuscitou. Este foi o último milagre que é registrado aqui. E esse milagre, eu quero que você se atente a isso, a importância desse milagre. Deus mostrou com esse último milagre que o encerramento da vida do profeta não põe fim às ações de Deus, pois o seu poder subsiste para todo sempre. Em Hebreus 1:8 fala assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos. O cetro da tua equidade é o cetro e o cetro do teu reino. Sempre Deus disse assim: poderoso como foi o profeta, morreu. O que aconteceu com o povo depois dele? Nossa, todo mundo, Eliseu morreu, e agora? Primeira coisa, Deus falou assim: ó, ele morreu, mas ó, as minhas ações continuam acontecendo, independente de quem tenha morrido ou não. Isso também mostra Deus falando assim, ó, essa fidelidade de Deus. Ele não depende das circunstâncias do profeta A, do profeta B, para cumprir os seus propósitos. Ele usa pessoas. Ele quer usar você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ele quer usar você. Por isso essa palavra pregada hoje, para você viver o sobrenatural, ele quer usar você. Mas é ele quem opera tudo em todos, não são as pessoas. Então, quando aconteceu esse último milagre, Deus precisava mostrar para aquele povo que estava lá chorando pela morte de Eliseu e achando que nada mais ia acontecer, que Deus nunca mais ia se manifestar, que quem faz é Ele, não são as pessoas. Ele usa as pessoas. E esse último milagre de Eliseu deixa para nós uma palavra poderosa de Deus. Amém? Eliseu, o mesmo Deus de Elias e de Eliseu, diga para a pessoa que está ao seu lado: é o seu Deus. Então, do mesmo jeito que Eliseu deixou de viver uma vida natural para viver uma vida sobrenatural, Deus chama você para viver uma vida sobrenatural. Porque Ele está dizendo: não foi só com Eliseu. Não é o meu negócio, não é só com Eliseu. Não foi só esse profeta maravilhoso que nós vamos querer conhecer quando chegar no céu. Não. Deus está falando assim: você viu, depois da morte dele as coisas continuaram acontecendo. Porque não são as pessoas, é Deus. É sempre Ele, dele e por Ele. Sempre. E aí Ele te chama e fala assim: você quer continuar vivendo essa vida natural? Ou você quer viver uma vida sobrenatural? Ou você quer ter os olhos no sobrenatural? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Esse último milagre de Eliseu fala disso. Fala de que não é Eliseu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala: é você. Fala o nome dele aí. Pode ser você. Pode ser você o próximo profeta que vive o sobrenatural. Pode ser você o homem que vai mudar a geografia deste bairro. Pode ser você que vai mudar as famílias.
Pode sim. O Senhor quer despertar em nós. Ele já tem falado essa palavra há muito tempo, de vivermos o sobrenatural como se fosse natural. Dos nossos filhos, quando tiverem dor de cabeça, presta atenção. Não ir procurar um remédio na caixa de remédio. Vai lá, pega o óleo, põe a mão na cabeça e ora. Fala, Senhor, me cura da dor de cabeça. Como se fosse a primeira opção. Quando alguém falar para você, fulano está doente. E agora? Deus espera que nós possamos viver o sobrenatural, e a nossa primeira opção seja, me leva lá para orar por ela. Porque a nossa primeira opção é, qual médico que ela precisa? Ela precisa de qual? Ortopedista? Oncologista? Ginecologista? Qual é o médico que essa pessoa está precisando? Eu vou ajudar você a encontrar um médico. Quem de nós fala primeiro, me leva lá para orar por ela? Este é o profeta Eliseu. E o Senhor nos chama a viver o sobrenatural como se fosse natural. O Senhor quer que eu e você tenhamos essas ações e reações. Essas reações sobrenaturais. Antes de pensar no natural. É disso que o Senhor está falando conosco hoje. De quando alguém estiver precisando de ajuda, você se oferecer para orar. E para multiplicar. E você se oferecer para resolver a situação através da solução que é Jesus. E apresentar o Cristo. Mas como a gente tem a farmácia, a gente tem o médico, a gente tem um empréstimo no banco, a gente tem o tio, tem a mãe, a gente tem tantas opções, a gente não ora mais, a gente não pede a provisão para Deus, a gente não pede para o Senhor nos curar, porque tem todas essas coisas. Mas o homem que vive o sobrenatural pensa diferente. Começa pensando em como o céu resolveria a situação. Eu quero que você feche os olhos agora e fale com Deus. E talvez tenha uma situação hoje te intrigando. E a palavra é, você vai falar com Deus agora, Senhor, como no céu se resolveria isso? Porque eu quero ser essa pessoa que tem esses pensamentos agora, diferenciados. Eu não quero pensar como natural, o homem natural. Eu quero pensar no céu, numa reunião no céu. Como a gente resolveria isso? Se eu estivesse sentado com os anjos, o que ele falaria, o que eles falariam? Porque nós somos os embaixadores do reino de Deus. E o Senhor nos chama para viver o sobrenatural, como se fosse natural. Os nossos filhos, os nossos descendentes orando em primeiro lugar para resolver as coisas, colocando em Deus as suas forças e a sua oração, e não nos homens. Quando nós falamos sobre nos posicionar nessa época da eleição, queridos, nós não estamos pondo nossa fé no homem não, viu? Não é no homem que nós estamos pondo nossa fé não. Nós estamos declarando nossa fé em princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Porque o homem, depois do dia da eleição, pode ser que ele morra. E aí? Não é isso. Não é um homem, são princípios. Nós estamos numa guerra de princípios estabelecidos pelo Senhor. Estamos nos posicionando e nós sabemos que a nossa fé não está no homem. A nossa fé está em Deus. E a nossa luta é para glorificar o nome de Deus. E a nossa luta é no mundo espiritual, para que os nossos filhos tenham um futuro, possam estar separados desse futuro que está tão terrível, de alguma maneira possa ser amenizado para os nossos filhos. Mas a nossa fé não está em homens. Então a solução é sobrenatural, é oração. Por isso nós estamos orando. Por isso estamos orando todos os dias. Por isso eu vou fazer agora 3 dias de jejum, sexta, sábado, domingo. Porque nós entendemos que a nossa guerra é espiritual e a solução está em Deus. Agora feche seus olhos e apresente ao Senhor aquilo que é a sua situação que precisa ser transformada. Porque é isso que o Senhor quer hoje fazer. Essa é a noite do sobrenatural. Fala, Senhor, no céu, como se resolve isso? Eu quero saber, Deus. Eu não quero mais tomar as minhas próprias forças e fazer o que eu quero do meu jeito e sair resolvendo. Senhor, no céu, como isso seria resolvido? Como é ver com os olhos espirituais e não com os olhos carnais? Espírito Santo, nessa noite, abre os nossos olhos para vivermos o sobrenatural como se fosse natural. Abre os nossos olhos para enxergarmos, ó Deus,
o que o Senhor enxerga, não o que os homens enxergam. Que possamos enxergar essa nação poderosa, que é a nossa nação, com os teus olhos e não com os nossos olhos. Que possamos enxergar o futuro, não com os nossos olhos, mas com os teus olhos. Tira de nós toda a incredulidade, toda a malignidade que tem nos impedido de enxergar o sobrenatural. Tira de nós, Senhor, essa incredulidade. Fortalece-nos, Espírito Santo, para avançarmos. É uma palavra profética que nós já temos ouvido muitas vezes nesse altar. Queremos ser a geração, queremos ser a igreja que vive o sobrenatural como se fosse o natural. Então põe a mão na sua cabeça e fala: muda minha mente, Espírito Santo, muda minha mente, tira do lugar, Senhor, tira do lugar, Senhor, todas as minhas crenças limitantes sejam agora arrancadas e quebradas pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado quando a coroa de espinhos furou a sua fronte. Este sangue faz de metanoia, e este sangue muda a mentalidade, muda a nossa mentalidade, Senhor, e nos põe à frente. Eliseu era um homem à frente, ele viu o sobrenatural e naturalmente acontecia, Senhor. Há milagres que precisam acontecer na vida dos seus filhos, Deus. Abre os olhos deles para enxergarem a solução que o Senhor tem para eles, que está lá no céu, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus oramos para que sejamos transformados, ó Pai. Nós queremos viver como o profeta Eliseu viveu, à frente da sua época, sendo protagonista do seu futuro, Senhor. Mas não como os homens falam, os coaches falam, Senhor, não. Protagonista do seu futuro, porque o Senhor é quem está no nosso futuro. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia! Em nome de Jesus.